Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Nesse mais um dia de aula de lógica de programação. Lógica de programação, eu e o professor Michel, junto com o professor Giston. Fala, Michel! Fala, pessoal! Boa tarde a todos! Boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje sem câmera, então vocês terão só a oportunidade de ouvir a minha voz. Boa tarde, espero que todos estejam bem e espero muito que vocês tenham gostado da aula de ontem e vamos fazer uma aula ótima hoje também. Já tenho boa tarde do Marcelo Faustino aqui. Boa tarde, Marcelo. Adriana Santos também mandou um boa tarde. Fábio Araújo mandou um boa tarde. Marcelo Faustino botou aqui uns desenhos. Luciana Aparecido está aqui também. Daniel Roque, boa tarde, Daniel. Gente, já vamos lá, já comecem a colocar aqui nos comentários o que vocês acharam da aula de ontem, o que vocês acharam do conteúdo de ontem. E acabou que, assim, o desafio que eu propus ontem na aula, a gente não conseguiu colocar na lista de presença, né? Mas eu acho que, como a gente explicou na aula, daria para a gente tentar fazer alguma coisa. Então, na hora que colocarem aí no comentário, escrevam se vocês conseguiram tentar fazer o desafio, o aprimoramento da nossa calculadora, né? A versão 2, calculadora versão 2. Então, vamos lá, gente, coloquem nos comentários. Hoje, infelizmente, a gente ainda não conseguiu usar o Teams para que a gente consiga ouvir vocês, mas a gente está aqui na luta. Amanhã é um novo dia. Amanhã a gente vai tentar de novo e amanhã tem grandes chances da gente conseguir. Se não der, a gente vai continuar tentando até a gente conseguir. A gente é assim, a gente não desiste nunca. Não desiste nunca. Michel, fala alguma coisa aí, Michel. Sim, a frase do dia. Aê, caramba! Tem a frase do dia. Só com a força de Deus você terá a coragem necessária para vencer qualquer desafio. Frase do dia. Essa é a frase do dia. E eu quero dizer que a aula de hoje está sendo oferecido pelas lojas Arapuã. Caraca! Arapuã, não lembro nem quando que encerrou. Arapuã. Eu tenho uma frase do dia também. Minha frase do dia é: a paciência é uma árvore de raiz amarga, porém de frutos muito doces. Eu tô falando que a gente vai conseguir fazer o StreamYard, sim, cara. Aí o Marcelo Faustino já fez comentários aqui, ó. Professores, tentei fazer, mas não consegui rodar o programa da tabuada, por causa da biblioteca útil. Aguarde. Beleza, Marcelo, eu vou te mostrar aqui hoje. Daniel Roque mandou aqui, ó. Devido ao problema no celular, perdi meus arquivos e perdi tudo. Estou tentando recuperar os arquivos. Sabe que até, Daniel, perdido tudo? Porque aí sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que refazer. Na hora que você está refazendo agora com a experiência que você tem, fazer rapidão, cara. Você vai até perceber que, pô, você está aprendendo mesmo. É a mesma coisa a Dairis. A Dairis, quando pegar o computador para fazer mesmo, que ela está fazendo tudo no papel, né? Quando ela pegar no computador para fazer mesmo, vixe, ela vai sair voando de tão rápido que ela vai desenvolver as coisas. A Adriana está aqui rindo das lojas Arapuã. O Daniel Roque mandou aqui, ó. Devido à falta de notebook, já foi pedido. Massa, Daniel, você vai conseguir, mano. Aí o Fábio Araújo colocou: a aula foi show, fiz a calculadora 2.0, mas ainda não está 100%. Ah, que legal, Fábio. Manda para mim no privado a sua calculadora, se você conseguir no WhatsApp, que aí eu mostro para o pessoal agora como é que ficou a sua. É legal a gente perceber assim, o desafio de todo mundo. O Robson Luiz Máximos mandou aqui um boa tarde, pessoal. Boa tarde, Robson. Robson, já aproveita e já comenta aí o que você achou da aula de ontem e o que você conseguiu tentar fazer dos exercícios que a gente propôs ontem. Se você conseguiu fazer a calculadora 2.0, que eu gostei do nome que o Fábio Araújo deu, ou se você tentou fazer o exercício da tabuada, se você tentou completar o exercício da tabuada.
Ô, Fábio, não manda aqui não no YouTube, porque fica meio esquisito, sabe? Manda para mim no WhatsApp, se você conseguir, cara. Por favor, tá? O Claudinho tá perguntando pro Daniel se o Daniel conseguiu pedir lá na Educafro o computador. E aí o Daniel falou que sim, conseguiu pedir. Quer falar alguma coisa, Michel? Só tô rindo aqui o comentário do Daniel Roque, que ele falou das lojas Arapuã, que as lojas assim também é da época. Mas ainda a loja assim tá firme e forte, viu? Por enquanto, eu sei que aqui em Piracicaba é uma das grandes lojas na cidade. Sim. Legal. E o Robson aqui, ó, o Robson Luiz, que ele falou, eu não assisti a aula de ontem, revisei as aulas da tabuada e fiz exercício. Ô, Robson, mas você conseguiu fazer os exercícios? Se deu tudo Você conseguiu fazer certo? o exercício da tabuada certinho? Se conseguiu, comenta aí, cara, pra gente ver. É. O Daniel Roque agradeceu, falou obrigado. E a Adriana Santos fala, ainda bem que tem loja 100. Era o slogan deles mesmo. É. E o Deixa eu só ver Fábio, se o Fábio falou que vai tentar me mandar. sim. Vou aguardar ele me mandar. O Marcelo Faustino colocou. Aí, Claudinho, é esse enquadramento que eu te peço, Claudinho. É isso que eu te peço, só isso que eu te peço, Claudinho. O Marcelo Faustino colocou aqui, ó. A loja MAP também é da época. Que tempo bom, hein? Mano. Mapim, venha correndo, Mapim. Ela é nessa pegada, o bagulho. Marcelo, só umas para todos. Deixa eu ver se eu consigo já mostrar o. Bom, vamos lá então, Michel, vamos mostrar. Ah, né? Não é para eu cantar, não. Tá certo. Beleza, Claudinho. Deu de barriga não dá uma vez só, não, viu? Bom, agora, Michel, você será meus olhos, tá? Eu não tô vendo Pode os deixar. comentários. Tô só na minha tela aqui. Então, eu vou primeiro mostrar o exercício da tabuada para o Robson, que ele falou que não conseguiu fazer, né? Não conseguiu fazer os outros. O exercício da tabuada, como nós vimos ontem. Só comentar um negócio, que a Isabela mandou um boa tarde a todos. Boa tarde, Isabela. E o Robson Luiz falou, ó, consegui, só que eu tive um problema com Portugal. O Marcelo falou que não pode cantar. Faz bem, professor. Ele está incentivando Muito você a cantar. Bem. Isso mesmo, muito obrigado. Gosto assim, gente que tem consideração pelos artistas. Gente, só uma questão. A parte do aguarde aqui, ó, útil.aguarde, que algumas pessoas tiveram problema, para a gente pegar funções que vão ajudar no nosso programa, a gente tem que importar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó? Inclua a biblioteca úteis. E aí a gente vai conseguir usar as funções que tem nessa biblioteca aqui. Então é mais ou menos assim. Nós fizemos o nosso programa de calcular a categoria de um jogador, certo? E aí a gente quer fazer um outro programa que ele vai pegar uma lista de jogadores, vai calcular a categoria desses jogadores e depois definir, com base na categoria, um salário para eles. Você percebe que, assim, a parte de calcular a categoria, a gente já tem ela meio encaminhada, né? A gente já tem um programa pronto que faz isso, que calcula a categoria. O que a gente pode fazer? A gente pode a gente pode pegar esse programa que calcula só a categoria e incluir no nosso outro programa para que ele seja uma função que a gente já sabe fazer. É a mesma coisa aqui. Essa biblioteca, isso a gente chama de bibliotecas. Então, bibliotecas é um acervo de funções
que a gente já tem, que a gente pode usar em outros programas. Essa biblioteca Útils aqui, ela tem um monte de funções que dá para a gente usar. Inclusive, essa função aguarde. Então, assim, a gente coloca o nome da biblioteca, que é a útil. Eu estou falando útils, mas é útil. Tem a biblioteca útil. E aí a gente coloca ponto, qual é a função que a gente quer usar dela. A função que a gente está usando agora é a de aguarde. Lembra que nós usamos também, num outro exercício, a função de... Como é que era o nome? A gente usou uma outra função também, né? Para o texto, né? Cadeia. Foi texto, a função texto, que a gente pegou, a biblioteca texto, e aí dentro da biblioteca texto nós usamos a função letra maiúscula ou maiúscula, uma coisa assim. Texto, ponto. Quando a gente coloca ponto aqui, em teoria, tem que ser com primeiro maiúsculo. Então, texto, ponto. Ó, caixa alta. Então, a caixa alta, ela vai colocar todas as letras maiúsculas, caixa baixa, tudo minúsculo. Extrair texto, ela vai pegar uma parte do texto, vai pegar de uma cadeia de textos, vai pegar um pedaço, então é de um ponto do texto até outro, número de caracteres, só para contar quantos caracteres tem, e obter caractere é para pegar dentro dessa cadeia qual a posição, e posição do texto. Aí, assim, é ir lendo e usando, procura por um texto dentro de uma cadeia, e caso encontrado, retorna a posição da primeira ocorrência. Esse daqui, eu acho muito interessante, número de caracteres. Me dá umas ideias bem legais, assim. Mas vamos lá. Então é isso. Então, bibliotecas servem para isso. Então, o que a gente poderia ter feito para usar o aguarde aqui, no Portugal Studio de vocês, era colocar aqui no começo esse comando aqui, ó, inclua biblioteca útil. Ou então, nesse painel utilitários do Portugal Studio, a gente precisa só clicar aqui em útil, ó. Então, se a gente clica em útil aqui, ele adiciona essa biblioteca. Entenderam? O pessoal está comentando alguma coisa aí, Michel? Sim, mas são duas coisas. A aula de ontem, como a todas as aulas ao vivo, ou quando estava assistindo depois, estava muito boa. E quando eu pegar o notebook, aí vai ser melhor ainda para o aprendizado. Desde já agradeço ao Daniel Roque. Aí o Claudinho. Daniel, irmão, entre em contato comigo no fone da Educafro, por favor. Massa. Mais algum? Só esses dois comentários. Tá. O jeito, se você ouvir muito barulho, pessoal, é que está chovendo muito forte aqui em Piracicaba, tá? Não, tranquilo. Eu estou tentando dar um jeito de... Jason? Agora sim vocês estão me vendo. Massa. Deixa eu só silenciar a aba aqui, tá? Bom, vai ficar meio assim, meio esquisito o meu som, mas agora vocês me veem. Isso que é importante. O Claudinho, o Daniel Roque está pedindo o seu contato. Como é que é? O Daniel Roque está falando, claro, me passa o telefone do Claudinho. Ah, demorou. Bom, voltando aqui para a minha apresentação, que agora eu consigo ver a tela, ver o que vocês comentam, vocês me veem, e eu ouço o Michel, tá tudo ótimo. Então, beleza. Isso era uma coisa que eu tinha anotado que eu precisava comentar, então, dessa biblioteca útil. Voltando à revisão do nosso programa da tabuada, só para o Daniel ver também. Daniel não, perdão, para o Robson Luiz Máximo, que falou que precisava ver, que ele não terminou.
Aí, o que nós fizemos? A gente tem esse laço aqui, o enquanto, que vai controlar o multiplicando, e tem um outro laço, tem um outro enquanto aqui, que vai controlar o multiplicador. E aí, eu até dei uma alterada aqui, coloquei um 100 aqui, mas pode confundir. Então, aqui, esse daqui, ele vai controlar o primeiro número, então, primeiro é esse 1, aí ele entra aqui, executa tudo, depois vai mudando aqui, e depois o multiplicador vai de 1 a 10. Quando ele termina, ele sai desse laço e vem para cá. Aí, para garantir que ele faça esse laço, ele coloca o valor 1 no multiplicador. Se a gente executar, olha lá, ele está executando de forma aceleradíssima, para vocês nem apareceu direito, né? Mas ele fez a tabuada aqui do 1 ao 10. Ó. Ele foi fazendo a tabuada do 1 ao 10 aqui. Tá? Aí, depois disso, o que a gente pensou? Eu comecei a explicar para vocês que a gente tem duas formas de usar a cadeia de repetição. Uma é, primeiro a gente pergunta, laço de repetição. Vamos acostumar com esse termo, laço de repetição. A primeira forma da gente usar os laços de repetição é, primeiro a gente pergunta, e se for verdadeira a resposta para essa pergunta, a gente executa. Deixa eu só, eu acho que eu recebi uma mensagem aqui, hein? Deixa eu só tirar as notificações do celular que eu esqueci de tirar. Beleza, voltamos. Então, assim, a gente tem uma forma que a gente primeiro faz a pergunta e depois executa uma sequência de comandos, se for a resposta for verdadeira. A gente tem uma outra forma, que eu comecei a fazer aqui, acho que foi esse daqui que eu fiz, ó. A gente tem uma outra forma que é, a gente executa alguns comandos, esse é o exercício da idade do jogador. Então, se a idade eu coloquei aqui, idade do jogador igual a 0, só para testar, eu nem precisava, para iniciar a variável. E aí eu pergunto aqui, ó, se a idade do jogador for menor que 0, ele diz que a idade é inválida, mas, ó, você veja, ele, pela estrutura que eu coloquei aqui, tem o faça, ele vai fazer algum comando, e no final ele pergunta, se a resposta para essa pergunta for verdadeira, ele volta aqui para cima. Ele volta e executa de novo. Vamos fazer no passo a passo aqui, ó. Crio a variável idade de jogador. Iniciei ela com 0. E ele deu uma verificada aqui, ó. Se idade do jogador idade do jogador é menor que 0. Ela é, mas ele não fez nada aqui. Ele só identificou que é um laço de repetição. Agora ele vai fazer o comando, ó. Vai primeiro montar, escrever isso na tela, e agora perguntar para mim qual é a idade do jogador. Eu vou colocar -3, como a idade do jogador. Ele vai alterar aqui o valor dessa variável, ó. Alterou. E agora ele vai para o próximo passo. Vai verificar se a idade do jogador é menor que 0. Tá pequena a tela, gente? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá melhor? O que você acha, Michel? Tá dando para enxergar melhor agora? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Aí, o que ele fez aqui, ó? Idade do jogador é menor que 0? Ele vai entrar aqui no if. Vai escrever idade inválida. E, ó, ele já verificou aqui embaixo. A resposta para essa pergunta é sim. E aí ele já vai escrever aqui de novo, ó. Qual a idade do jogador? Agora, se eu colocar uma idade válida, colocar 5. 5, agora ele vai verificar aqui no if, né, no C. Idade do jogador é maior que 0, então a resposta para isso daqui é falso. Não vai entrar aqui. Não entrou,
foi até o final e terminou a execução. Tá? E aí, a partir disso, qual foi a ideia que surgiu? A partir disso, a ideia foi a gente refazer o exercício da calculadora, que foi o proposto para a gente aqui, que eu comentei com vocês ontem. Nesse exercício de refazer o serviço da calculadora, de que forma? Colocar uma opção aqui, sair do programa. Aí, Michel, vou precisar da sua ajuda, você e Claudinho. Coloquem nos comentários aí quem tentou fazer esse exercício. Colocar essa opção, sair do programa e ver lá. Sair do programa quando tiver essa opção. Vamos lá, só um recado rapidinho. A Dairi chegou agora, disse boa tarde. Bem-vinda, Dairi. E o Fábio Araújo, ele falou que enviou a calculadora 2.0. Tá, então tira minha tela aí, só para eu pegar o que o Fábio enviou. Para não ficar mostrando meus WhatsApps para vocês. Deixa eu ver aqui. Ok. Fábio Araújo. O Fábio escreveu aqui para mim, ó, professor, tive dificuldades com a entrada de número negativo e também tem um problema no programa. Ele acaba de somar, mostra o resultado e pede o número de novo. E o zero não funciona, preciso mudar a lógica. Então eu vou abrir o exercício que o Fábio fez. Estou abrindo aqui, espera só um pouquinho. Vou abrir o exercício que o Fábio fez e a gente vai tentar corrigir o exercício do Fábio, todo mundo junto aqui, tá? Se quiser, pode voltar a minha tela, tá? Michel, ou Claudinho, ou os dois. Aí. Então, aqui estou mostrando o exercício que o Fábio Araújo me mandou, tá? Ele criou, então, número 1, número 2, resultado e operação, certo? Aí ele colocou numa linha só digite a operação que a gente quer fazer. Vamos executar ele. Então, ele primeiro já digita o somar, subtrair, dividir ou multiplicar e zero. Aí ele colocou, enquanto operação for diferente de zero, ele vai pedir o número 1 ou o número 2. Então, se eu colocar zero aqui, ele não vai fazer isso tudo aqui, né? Fechou. Encerrou o programa. Era esse o objetivo. Zero para sair. Beleza. Então, zero para sair funcionou. Vamos agora executar de novo e testar as outras operações. Se eu colocar 1, digite o primeiro número. 3. Digite o segundo número. 2. O valor da soma é 5. E aí ele veio e mostrou todo o menu de novo. Como é que você fez para voltar para o menu? Ué? Que legal, cadê? Dois não pode ser maior, não. Tá. Vamos fazer passo a passo aqui. Ele falou que chamou a função início. Chamou a função início. Cadê aqui? Aqui, achei. Chamou a função início aqui. Boa ideia. Ótima ideia. Que aí ele volta e executa já aqui no começo, né? Teve uma alternativa muito interessante. E aí você falou que... Não, deixa eu só copiar aqui. Tira minha tela de novo aí, Claudinho, rapidinho, por favor. Tirou. Aí você comentou o quê? Que teve dificuldade na entrada do número negativo. Deixa eu colocar aqui. Tive dificuldade com a entrada de números negativos e
também um problema no programa. Ele acaba de somar, mostra o resultado e pede o número de novo, e o 0 passa a não funcionar. Preciso mudar a lógica para ficar 100%. Eu achei que já ficou muito bom, viu? Eu achei que ficou muito legal. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Teve dificuldade com os números. Vamos testar números negativos, então. 2. Menos 1. Menos 3. O valor da subtração deu 2. Menos com menos dá mais. Tá, mas só foi. Mais algum comentário aí, Michel? Não, só a Dairis que falou boa tarde, Fábio. Não, boa, Fábio. Legal. Boa, só Fábio. Isso. Ficou muito legal mesmo, Fábio. Parabéns, cara. Parabéns. O que eu acho que a gente poderia fazer é o seguinte, Fábio. Deixa eu ver. O que eu acho? Tá muito legal o seu programa. Ele só não usou, você só não usou a escolha caso, né? Mas isso é opção, e ele está funcionando do mesmo jeito. E uma outra coisa que a gente poderia fazer era de um jeito que a gente não precisasse, que a gente conseguisse validar o primeiro e o segundo número digitado, sabe? Que nem nós fizemos aqui, ó, no categoria. Não é esse, não. Categoria caso, esse daqui. Tá vendo que se eu digitar 0 na hora da divisão, ele tem que dar um valor errado? O que eu estou querendo dizer? Se eu escolho divisão, eu vou só fazer no meu só para a gente visualizar um pouco melhor, tá? Então, se eu escolher a opção 3, divisão, ele teria que verificar se o número 2 é 0. E se for 0, ele tem que pedir de novo. O número não pode ser 0, né? Que é uma coisa que a gente fez lá no fluxograma, lá com o Michel também. Mas o seu programa ficou muito legal, cara. Ficou muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Então, vamos só tentar resolver os seus problemas. Com a entrada de números negativos. Então, não é para ter número negativo na hora que entra, né? Essa é uma pergunta. Não é para ter número negativo. Calculadora, a gente não pode colocar número negativo? Pode. Sim. Na calculadora normal, a gente pode ter número negativo. Então, eu acho que esse não é um problema. Sim. Mas eu acho que ele deve falar o menu, que não deve ser número negativo. Ah, entendi. Entendi. Então, a gente precisa validar. Isso é uma boa ideia mesmo, hein, cara? Seguinte, vocês concordam comigo que ele tem que montar o menu, mas que ele tem que verificar se o menu, se a opção que a gente está colocando ali é válida, né? Como é que a gente faria isso? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é montar o menu, certo? Então, como é que nós fizemos aqui no categoria, ó? A gente fez de um jeito que a primeira, ele faz os comandos e depois a gente verifica aqui no final. Então, para esse menu aqui, a gente vai precisar fazer alguma coisa semelhante, né? Faça. A gente tem que pedir para ele fazer o menu. Só que a gente tem que fazer uma verificação. Se eu deixar assim, ele vai ficar em looping eterno. Ah lá, ele até nem deixa. Ó. Ele já está dando um erro. Como é que eu coloquei aqui? Faça. Tá, ó. Qual foi o erro? Não é esperada nesse local. Remova a expressão para corrigir o problema. Tem 2 recados. Oi? Jason. Tem 2 recados. Um é da Adriana. Um é da Adriana. Sim, muito bom. O menu só poderia ser de 0 e 4. Acho que de 0 até 4. Sim, exatamente.
O Fábio disse assim, ó, a divisão por zero, ele tá lá verificando, professor Jason. Ah, tá. Pô, desculpa aí, cara. Opção 3, aqui é verdade. Peraí. Se o número 2 for maior que o número 1, ou se o número 2 for igual ao número 1, o número 2 não pode ser maior ou igual ao número anterior, o número 1. Não pode? Não, e aí, o valor da divisão, olha, você não colocou o zero aqui, mano. Não tá verificando se o zero tá aqui, tá? Deixa eu só ver de novo aqui. A opção 3 é divisão, né? Ah, não. Opção. Peraí, divisão 1. Oh, caramba. Divisão não, peraí. Operação, né? Deixa eu só comentar isso daqui. Vamos lá, monta o menu. Então, opção 3 é dividir, certo? Operação 3. Se for operação 3, é isso? Se for operação 3, o número 2 tem que ser maior que o número 1. Ou o número 2 não pode ser. Se o número 2 for igual ao número 1, também vai dar essa mensagem. Número 2 não pode ser igual ou maior que o número 1. Beleza? Mas não tem a verificação se o número 2 é zero. Não pode ter a divisão por zero. Né? Mas pode dividir por zero. Mas o quê? Pode, mas pode dividir por zero. Não, assim, pode. Ó, não pode. Quociente. Não pode dividir por zero. Então, se o número 2 for zero, dá ruim. Sim. 2 dividido por zero não pode, mas 0 dividido por 2 pode. Ah, sim. Entendi, concordo com você. Então, dividir por zero você não colocou, Fábio. Você até colocou um comentário ali que eu vi. O Claudinho colocou rapidinho, porque o Claudinho está frustrado, porque não fez a calculadora. Mas está aqui, ó. Pensei zero e fiz igual. Entendi. Entendi. Agora entendi. Tá. Mas vamos primeiro, então. Eu vi que a Adriana gostou, então vamos primeiro fazer um jeito da gente validar o número digitado na operação, né? Que ele vai montar o menu e aí a gente coloca a verificação lá embaixo. Então, lembra, a gente tem duas opções. Ou primeiro a gente faz a pergunta e, se for verdadeiro, ele monta os comandos. E a segunda opção, a gente monta os comandos e, no final, a gente faz a pergunta. E, se for verdadeiro, a gente volta para o começo. Entendeu? Então, enquanto... Aí eu vou colocar a pergunta aqui. Enquanto operação for maior ou igual a zero é assim que funciona? Né? E operação for menor que 5. Se essa resposta for verdadeira... se essa resposta for verdadeira, ele continua aqui no loop, né? Fiz errado, não fiz? Ou tá certo? Gente, digam aí, tá certo ou tá errado do jeito que eu fiz? Só os comentários rápidos, mas ainda ninguém respondeu. O Claudinho falou que vai fazer a calculadora. Aí sim, Claudinho, boa. E o Fábio Araújo falou que o Claudinho eu acredito em você. O Claudinho é brabo. Não, o Claudinho é gente Claudinho é brabo, nervoso. Vamos lá, Adriana Santos. Enquanto for verdadeiro, segue o cálculo. Boa. Volta de novo esse comentário aí, Claudinho, por favor. E a Adriana colocou aqui, ó. Enquanto for verdadeiro, segue o cálculo. Então, o problema é que, do jeito que eu fiz aqui, vamos executar para ver. Então, se eu colocar um número válido, eu vou colocar 0. Ele continua aqui no menu. Se eu coloco 4, que é uma opção válida, ele continua no menu.
Do jeito que eu fiz aqui, toda vez que eu colocar um número válido, ele vai continuar no loop aqui. Vou fazer passo a passo. Criei o número 1, criei o número 2, criei o resultado, criei a operação, e agora eu vim aqui. Ele verificou se tem um final aqui e vai montar o menu. Montou o menu, agora ele vai pedir a operação para mim. Está esperando alguma coisa aqui, alguma resposta. Eu vou colocar então 3. Ele verificou aqui o 3. Vai fazer com que essa pergunta seja verdadeira, que ó, a operação é maior que 0 e a operação é menor que 5. Ele continua aqui. Aí ele vai montar o menu de novo. Ó. Montou o menu e vai me pedir a operação de novo. Então, do jeito que eu fiz aqui, está errado. Porque, na verdade, ele tem que ficar aqui. Ele tem que ficar aqui se eu colocar uma opção inválida. Se eu colocar uma opção válida, ele vai seguir o fluxo aqui. A Adriana colocou. Teria que colocar todo o bloco que ele já fez dentro do loop. Deixa eu pensar. Então, Adriana, sabe qual é a consequência do que você está sugerindo? Você está sugerindo, a Adriana está sugerindo aqui, sim, que a gente pegue. Deixa eu só diminuir para a gente visualizar tudo de uma vez. Ó, o que a Adriana está sugerindo? A parte que eu fiz agora está aqui, ó. É esse daqui. Certo? E o que a Adriana está sugerindo é eu pegar tudo isso aqui embaixo e colocar dentro desse loop, desse laço aqui. Qual a consequência disso, Adriana? Ele só vai dar erro na opção lá no final. Por enquanto, a gente está fazendo só uma validação para se a operação digitada, se a opção digitada é válida. A gente só está validando se a opção de operação é válida. Para isso, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu vou colocar que a operação tem que ser maior que 0, maior ou igual a 0. Não. Se a operação for diferente, né? Espera aí, cara, como é que é? Se a operação for menor que 0, isso. Se a operação for menor que 0 e maior que 5. Que aí o que ele vai fazer, ó? Se eu colocar 0 aqui, ele já sai do programa, porque ele saiu dessa repetição. Se eu colocar um valor 6, ele vai montar. Ih, era para ele montar o menu de novo. Ainda está errado, né? Ainda está errado, porque 6 não era para ele dar certo. Vamos lá, eu coloquei 6. A operação é menor que 0 e a operação. Aqui, meu. Me ajuda aí, Michel. Me ajuda aí, pessoal. Eu quero que ele faça o seguinte: se eu colocar um número inválido, que ele repita e se escreva e repita e se leia. Então, se eu colocar -1, eu quero que ele repita aqui. Se eu colocar 6, ele refaça aqui. O que eu fiz de errado aqui? Alguém comentou aí, Michel? Não, ainda não. Então, Não, menor do que 5. Operação tem que ser menor que 5? Se eu coloco 6, aí ele já vai para o próximo. É E aqui? Ou é o... Alguém comentou alguma coisa aí, Claudinho? Coloca os comentários na tela, hein, meu? Não. Não? Adriana Santos falou, gente, ajuda aí. O Claudinho,
Eu não consegui entender, por isso eu não sei o que está errado. Entendi. Você não conseguiu entender tudo? E aí eu... Espera aí, então. Vamos fazer o seguinte, então. Que bom que você escreveu que não conseguiu entender. Pode entender. A gente começa do começo, então. A Adriana Santos, ela colocou aqui, ó, assim, ó, C menor do que 0 ou maior ou igual a 5 sair. Adriana Santos. Sim. É alguma coisa assim, mas eu não sei como que é assim. A Adriana Santos, ela tinha sugerido da gente colocar um laço que envolvesse tudo. Porque, assim, a alternativa que o Fábio fez, ele chama a função início, né? Então, a sugestão que a Adriana fez foi que a gente colocasse uma coisa que envolvesse tudo, um laço que envolvesse tudo. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer o nosso programa enquanto operação for diferente de 0, certo? Que é isso que a Adriana tinha sugerido, né, Adriana? Não foi uma coisa assim, né? Por favor, comente aí. Beleza, então ele vai primeiro... Vamos primeiro fazer um laço que controle o nosso programa inteiro. Nosso programa agora ele vai ser executado. Eu tenho que iniciar a variável operação aqui. Operação. Receber 0. Então, qual que é a primeira pergunta que ele faz? Ele vai fazer o nosso programa se a operação for diferente de 0, certo? Só que aí eu já coloquei a operação como 0 aqui. Eu vou colocar como 1, só para a gente ver. Então, ó, vejam só. Ele está criando as variáveis, colocou o valor de 1 na operação. Então, a primeira pergunta que ele vai fazer aqui é se a operação é diferente de 0. Por enquanto, está 1. Beleza. Vai montar o menu e vai pedir para a gente um valor de operação. Agora a gente vai colocar um outro valor de operação. Vou colocar aqui 3. Ocorreu um erro. A entrada de dados do programa esperava um valor tipo inteiro. Ué? Aí. Ó, coloquei um valor 3, aí agora ele está pedindo o primeiro número e o segundo número, certo? Primeiro número, 5. Segundo número, 2. Respondeu. Ah, tá. Agora ele está fazendo o negócio do início lá. A gente tem que tirar isso. É uma alternativa bem interessante, a do Fábio, mas a gente não precisa fazer isso agora, de chamar a operação início lá. A gente consegue, com esse laço de repetição, controlar a execução, sabe, Fábio? Gente, enquanto isso, vamos lá. Manda aí nos comentários, Michel. A Adriana, ela colocou assim, ó. Se, enquanto for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4, seguir com o fluxo dos cálculos. Se for menor do que 0 ou maior que 4, dar entrada inválida. Enfim, enquanto for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4, seguir com os cálculos. Se for menor que 0 ou maior que 4, dar entrada inválida. É isso que eu quero fazer mesmo, Adriana. É isso que eu quero fazer mesmo. Só que aí, o que eu fiz agora? Eu estou só explicando novamente o laço principal, porque eu vi que o Claudinho, ele falou que não entendeu, e eu gostaria que, assim, quem tiver dúvida, por favor, peça, pergunte. Então, aqui o que a gente está fazendo é o seguinte, Claudinho, eu vou até fazer uma versão resumida desse programa aqui. Então, ó, a gente tem no programa lá,
a gente tem... Cadê aqui? A gente tem um inteiro, está montando um inteiro, dois números, o resultado e a operação, certo? Aí, a gente colocou que a operação... A gente só criou a operação aqui e a gente falou o seguinte: enquanto operação for diferente de 0, faça alguma coisa, né? Foi só isso que nós fizemos. Aí, o que a gente pegou aqui? A gente mandou ele montar o menu e colocar a operação. Só isso que nós fizemos até agora. Então, vou executar esse mini programa aqui. Ó, então, se a gente colocar 3, ele repete. Se a gente colocar 4, ele repete. Se a gente colocar 0, ele saiu. Ah, mas não dá para ver se ele saiu ou não. Vamos fazer o seguinte, ó. Fora da estrutura, eu vou escrever aqui, ó. Escreva saiu do programa. Só para a gente conseguir visualizar aqui. Mania de ficar salvando toda hora. Então, ó, ele montou aqui o menu e está pegando a operação. A operação que eu quero agora é 3. Não fez nada. Ele só montou de novo. Não fez nada é forçar a amizade, né? Ele ficou aqui no laço. Se eu coloco 0, ele saiu do programa. Vamos no passo a passo aqui, ó. Montou as variáveis, colocou esse valor e pediu para mim o valor da operação, valor que eu vou colocar na variável operação. Coloquei 3. Agora ele vai montar o menu de novo. Montou. Vou colocar 0 agora. Vai escrever saiu do programa e pronto. Foi isso que nós fizemos aqui. Só que eu acabei colocando um monte de outros comandos entre o sair e o início do laço, tá? Só para que, quando eu colocar 0 aqui, ele vá lá ele não execute, ele vai sair do nosso programa. Só que qual é o problema disso tudo aqui? O nosso programa está executando tudinho. Eu coloquei opção 0, operação 0, está executando o nosso programa inteirinho, e aí lá no final é que ele vai sair. Tem alguma coisa errada que não está certa aqui, né? E aí, para isso, o que eu vou fazer? Toda vez que eu escrever uma opção aqui no menu, eu vou colocar alguma coisa aqui que, se for 0, eu já saio do programa logo aqui. O que vocês acham? É uma ideia legal. Eu gostei da minha ideia, hein? Veja os comentários, Ricardo, aí, Michel. Manda. Só apareceu só mais 3 aqui, mas não queria interromper seu raciocínio. Manda. Só que vai ocorrer um outro... Só que vai ocorrer... Fábio Araújo. Só que aí vai ocorrer um outro erro. Fábio Araújo. A Daides falou que saiu, mas já está de volta. Saí, mas estou de volta. E o Daniel Roque. Poderia colocar uma outra variável para chamar o número negativo? Uma outra variável para chamar número negativo. Por quê? Só tá assim. Uma coisa que está me incomodando no programa do Fábio é o seguinte, que ele definiu o resultado como inteiro. Porque se eu fizer o seguinte, ó, vamos lá, eu vou colocar divisão, aí eu vou pegar 10 dividido por 9. Qual o resultado que ele está colocando? Ele colocou que o valor da divisão é 1. Está calculando certo? Ele está pegando o número inteiro só. Está pegando o número inteiro, né? Sim, 10 dividido por 9 dá 1. 1,3333333, não é? Eu acho que é 1,1. Ó, eu vou colocar esse daqui
Não, mano, 1,1. É? Sim, 1,1. Você tá me tirando. É? Não. Vamos lá, divisão. 3. 10 dividido por 9. Deu 1. Não é, mano. Não pode ser 1. Não, É 1. coloca 3 casas decimais após a vírgula. Três casas decimais após a vírgula. Isso. Pode Eu ser até consigo 2, mas controlar aqui no resultado? eu não sei. Não, peraí. Eu não tô acreditando que eu falei uma besteira dessa, então. Vou fazer o seguinte. 10. Não, olha lá. Fiquei nervoso agora, hein? 3 é divisão? 3 é divisão. 10 dividido por 3. Tá errado isso, mano. 10 dividido por 3 não é 3, cara. 10 dividido por 3 é 3,3333. Tá errado. Sim. Aí a mensagem tá aqui, ó. Ó, mas sabe qual é o problema? Porque a gente está entrando com valores real ou inteiros e está colocando numa variável real. Então, o que ele está fazendo? Ele está errando no cálculo. Por isso a importância da gente saber definir o tipo de valor de variável. Uhum. Então, ó, vou colocar real aqui. E real aqui. Vou executar de novo, hein? Então, agora é divisão. 10 dividido por 9. Olha aqui, ó, Michel. É 1.11112. É uma dízima periódica. Sim. E você me tirando aqui. Colocou 2 lá no final porque ele arredondou ainda. Ele arredondou. Olha lá o Fábio Araújo me dando apoio. Isso mesmo, sim. Fábio. Bom, 10 dividido por 3. 3,333 e botou uma arredondada aqui no final. Arredondada. Fala aí, Michel. O Luciano Aparecido, ele colocou assim, ó. A divisão teria que ser real. Aí o Fábio Araújo trocar para o real as variáveis. Boa, e a Fábio, Dai, ela falou, dá 3 e sobra 1. Ela tá falando divisão 10 por 3. Uhum. Exatamente, Dai. Exatamente. Bom, beleza. Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer de um jeito que, no começo, na hora que ele monta o menu, se eu colocar 0, ele já saia. Certo? Então, consigo fazer o seguinte, ó. Se operação for igual a 0, ele vai fazer alguma coisa. Vou colocar aqui, ó. Escreva tem que sair. Quando eu colocar 0, ele tem que bater aqui e tem que fazer algum comando que vai sair. Certo? Um comando que eu vou colocar aqui, que ele vai sair do laço, todinho, tá? Eu acho que é pare. Não é pare, Michel? O quê? Se eu colocar 0 aqui, saiu. É isso, ocorreu um ano. A entrada de dados do programa esperava um valor do tipo inteiro, mas nenhum valor foi informado, ou o valor informado é outro tipo. É mesmo? Ele é 19. Linha 19. Aqui, leia operação. Que loucura. Vamos lá. Montamos 3 variáveis. Operação. Coloquei o valor 1 na operação. Montou o menu. Linha 19. Ele está esperando um número aqui. Eu vou colocar 3. 3 foi, de boa. Aí o se. Se a operação for igual a 1, 0. Não é 0. Beleza. Vamos fazer uma conta aqui só para a gente ver se... Número 1. Vou colocar 10. Estou fascinado com 10 dividido por 9. Agora ele está esperando aqui 10 dividido por 3. Ele vai verificar a operação aqui. Então, a operação está igual a 3.
esse dos números aqui, eu ainda não entendi, vale? Mas beleza. Número 1 dividido por 2, foi até o final, voltou aqui. Beleza, limpou tudo. Podia ter um limpar, né, mano, no comecinho. Sim. Fala, Michel, tem comentários aí? O Fábio Araújo falou perfeito. Depois ele disse operação igual a 1.0. Depois ele riu. Agora funcionou sem dar erro. Fala de novo. O Fábio Araújo escreveu o quê? Perfeito. A operação igual a 1. Tá. Depois ele Sim. deu 0. Massa. Então, ó, eu fiz de um jeito aqui agora, ó, que quando a gente coloca 0, ele sai do programa. Parou a execução. Quando escreveu, tem que sair. Eu vou colocar um tchau, tchau. Então, se eu coloco 0, ele sai. Eu tenho que executar de novo. Agora, se eu coloco qualquer outro número, se eu colocar 6, ele continua executando o programa. Mas o primeiro passo a gente já deu. E quando a gente coloca 0, ele sai do nosso programa. Aí vocês concordam comigo que dá para a gente pensar num jeito de quando ele colocar 6, ele também ele colocar uma mensagem aqui dizendo, olha, essa opção é inválida. Certo? Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Um senão aqui, e vou verificar mais uma coisa no valor colocado na operação. Se o valor colocado na operação for maior que 4, ele vai só mandar essa mensagem e vai sair do programa. Nesse momento, ele vai sair do programa, tá? Então, escreva opção inválida e vai sair do programa. Então, pare. Senão C aqui. Jason, só 2 recadinhos rapidinho. Manda aí. Professor Jason, na divisão, coloque o número 2 maior que o número 1 para testar. Esse é o Fábio Araújo pedindo para você. Massa. O que mais? E depois, o Daniel Roque, ele pediu, professor Jason, desconsiderar o comentário anterior. O raciocínio estava de outra maneira. Isso do Daniel Roque. Tá. Qual foi o comentário anterior? Tá. Espera só o Claudinho e a gente já volta ao anterior. Se não igual no cálculo das categorias de jogadores. Se não igual no cálculo das categorias. Isso. Se não igual no cálculo das categorias dos jogadores. Exatamente. Sim. A Marcelo pode ser diferente? Isso. O diferente assim, desse jeito que você colocou? Não pode ser. Não, mas ele dá erro no seu... Dá? Ele dá, eu vi que ele fica vermelhinho. Cadê? Ficou vermelho, ó. A expressão não era esperada nesse local. Vai dar erro. Então, para a gente colocar o diferente, vai ter que ser assim, ó. Ponto de exclamação e igual. É que esse programa, pessoal, ele baseia-se muito na linguagem C. Linguagem C e seus derivados da linguagem C. Mas o que o Marcelo Faustino colocou, eu aprendi desse jeito, na lógica de programação diferente. Sim. Sinal de maior igual. Eu acho que o Visual G deve fazer assim. Sim. Você quer ver o comentário do Fábio Araújo ou do Daniel Roque? Você quer do Fábio Araújo? Vamos dos dois, cara. Manda primeiro do Daniel. É que ele fala assim, desconsiderar o comentário anterior. O raciocínio estava de outra maneira. Entendi. O Fábio Araújo. Na divisão, coloque o número maior que o número 1. Não, coloque o número 2 maior que o número 1 para testar. Tá, beleza, vou testar. Mas deixa eu só mostrar aqui, ó. Agora, então, eu coloquei uma outra validação aqui, ó. Estou testando se a operação é maior que 4. Se a operação for maior que 4, não é nenhuma dessas opções que a gente colocou aqui em cima. Então, ele vai dar erro. Certo? Então, a operação tem o somar, o subtrair, dividir e tal, e
Se eu colocar 4, ele vai lá no multiplicar. Então, 10 vezes 2. Eita, cadê? Oxe, me perdi. Aqui. 10 vezes 2 deu 20. Beleza? Se ele voltou a executar aqui. Está no loop ainda. Se eu colocar uma opção 6, operação inválida e sai. Vou executar de novo agora para a gente fazer a divisão que o Fábio Araújo sugeriu. Que é, vou colocar na opção 3. Primeiro número vai ser, ele pediu para que o segundo seja maior que o primeiro. Vamos lá. 3. O número 2 é maior do que isso. Você coloca o número... Isso, 3, e agora o número 2 se coloca maior. Então, a gente está colocando 3 dividido por 10. Isso. Como tudo é um número real agora, ele vai dar um valor. Ah, mas como a gente tem aquele if lá, colocou, o número 2 não pode ser maior ou igual ao número 1. Na verdade, vamos corrigir isso daqui, Fábio, porque isso não tem muito sentido, mano. A gente poderia fazer o seguinte, se o número 2 for 0, a gente dá uma mensagem de erro. O que você acha? Se a gente colocar assim, ó, deixa eu parar a execução aqui. Se o número 2 for igual a 0, a gente dá uma mensagem de erro. Porque, assim, do jeito que tá, o número 2 pode ser igual ao número 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Sim. Né? Número 2 maior que 1. Então, o comentário do Fábio que ele colocou aqui, número 2 maior que o número 1. Pode ser, meu. Pode ser. Agora, todas as variáveis sendo número real, não vai dar erro. Talvez a sua preocupação fosse essa. Que antes, se você colocar, sendo número inteiro, ia dar 0,000 alguma coisa, sabe? Aí pode dar erro. Mas assim, eu acho que não vai dar erro, não. Sim. E aí, então, vou colocar assim, ó. Só, pode falar, Michel. Comentário da Dais. Então, quer dizer que na lógica da pessoa tem que seguir as regras do programa porque alguns são diferentes? Eu não entendi. Se você diz regra, você quer dizer sintaxe? Sim. Aí é aquela coisa, né? A gente tem que obedecer o idioma daquele programa. Porque aquele programa está servindo como um interpretador para falar com o computador. Então, cada linguagem de programação tem a sua sintaxe, tem a sua forma de escrever. Entende? Então, se eu colocar, por exemplo, nessa linguagem de programação que eu vou colocar diferente de 0 aqui, eu não posso... Tem linguagens de programação que eu consigo colocar o diferente assim. Tem linguagem de programação que o diferente... Caramba, que o diferente tem que ser um ponto de exclamação e um igual. Tem linguagens de programação que eu vou comparar 2 números, eu posso colocar só um igual. Tem linguagem de programação que eu tenho que colocar 2 iguais. Tem linguagem de programação que eu não escrevo se aqui, eu escrevo if na hora de comparar, entendeu? Então, se for nesse sentido, é isso sim, cada linguagem de programação tem a sua sintaxe, tem a sua forma de escrever. Então, aqui, eu ajustei aqui na divisão, para que quando o número 2 não pode ser 0, e aí ele não vai fazer cálculo nenhum, e vai voltar lá para o começo, tá? Deixa eu só executar aqui. Então, eu vou fazer uma divisão. O número 1, vou colocar 45, e o número 2 vou colocar 0. Aí ele apareceu aqui, ó. Número 2 não pode ser 0. E voltou a montar o menu. A gente tem que pensar num jeito da gente exibir isso daqui e esperar um pouquinho para exibir o resultado e aí esperar um pouquinho para voltar ao menu, né? Vai pensar num jeito daqui a pouco. Comentários aqui. O Fábio disse sim no seu comentário. O Claudinho disse assim, ó. Sim, tem que seguir as regras. O Portugal usa senão, enquanto outras usa if.
Exatamente, Claudinho. Aí o Fábio Araújo. Eu entendi o número 2 igual a 00. Professor, obrigado. Firmeza. Aí, uma outra coisa é o seguinte, se a gente colocar um número negativo em operação, também é uma opção inválida, né? Então, números menores que 0 também é uma opção inválida. Então, o que eu tenho que colocar aqui nesse validador que a gente fez? Ainda está executando. O que eu tenho que colocar aqui é outra coisa. Então, se a operação for maior que 4 e operação for menor que 0, ele também vai ter que dar opção inválida, né? Vamos colocar aqui, menos 1. Por que está dando erro? Aqui que o Geicinho está errando. O que eu estou colocando de errado? Será que é ou aqui? Alguém tem uma sugestão? Era para ele entrar aqui. Mas, ó, eu coloquei menos 1 no valor da operação, né? Vamos fazer passo a passo. Algum comentário aí, Michel? Daires. Assim, no caso do programa, recusa a lógica, caso não seguir a regra. Sim, no caso, o programa recusa a lógica e caso não seguir a regra. Então, Daires, uma coisa é a lógica. A lógica nenhuma linguagem de programação vai te exigir a lógica, sabe? Mas, assim, tem um jeito para você atingir aquele objetivo. Você primeiro tem que pegar um dado, tratar esse dado e depois montar uma resposta. Não adianta com dado inicial, sem tratar, só dar a resposta que não vai dar. Então, assim, a lógica ou o exercício de tratar a informação inicial para ter uma resposta, a resposta sempre tem que ser basicamente a mesma. Ali no meio, você tem que usar a sua lógica. Mas o programa não te exige que você use uma lógica específica. O programa não exige que a gente use o escolha caso ou se. O programa não exige que a gente use o faça enquanto ou então o enquanto em cima e pronto. E vai executando os comandos. A lógica é sua. Tanto que a gente fala que todo mundo tem várias formas de fazer. O Fábio fez o programa dele chamando para o início, por exemplo. Ele fez de um outro jeito, diferente do jeito que eu tinha feito. Mas cada um tem um jeito. A lógica é sua. Tá? Ela fez um outro comentário. Digo a regra da sintaxe do programa. A regra da sintaxe do programa, sim. Cada linguagem de programação tem a sua regra de sintaxe. Isso é fato. Vamos lá para os comentários, gente. A Adriana Santos, ela falou que já tinha sugerido a palavra ou, palavra reservada ou. Foi, Adriana. Poxa, eu não vi. Eu não estou controlando. O Michel é meus olhos e o Claudinho é minha mão. O Claudinho não colocou seu comentário para a gente ver. Vamos lá. Tem mais uma aqui. O Luciano Aparecido, ele colocou assim, ó. Operação maior do que 4 e operação menor do que 0. Depois tem o da Isabela. Vai ser... Tem mais dois aqui. A Daris falou que está tudo bem, está bem, ela entendeu. Nossa, e a Isabela Ramos falou o seguinte: eu acho que é ou, pois pode ser qualquer um dos dois. Entendi. Eu também acho que é ou. Mas aí eu queria só fazer um outro teste aqui para a gente ter a certeza. Esse daí concordam comigo? Do Luciano Aparecido. Não, esse senão que você colocou é semelhante ao do Luciano Aparecido. Tá. O que eu percebi aqui, eu concordo com vocês que deve ser ou mesmo. Porque, ó, se a gente coloca o E, a operação tem que ser maior que 4. Eu coloquei menos 1 aqui. Então, essa pergunta aqui já é falsa. Quando a gente coloca o operador E, as duas perguntas têm que ser verdadeiras para ele entrar. Não é? Então, assim, se eu coloco operação... Então, vamos fazer o passo a passo aqui.
Montou aqui. Eu vou colocar menos 2, só para ser diferente. Certo? Então, a operação é igual a zero? Não, ele não vai entrar aqui. Aqui a pergunta é, operação é maior que 4? Está menos 2 aqui, já é falso. Operação é menor que zero? É menor que zero. Só que assim, tem que ser menor que zero e maior que 4. Aí ele não entra aqui e segue o programa. Então, concordo com vocês. Tem que ser ou por causa disso. Quando a gente coloca o operador ou, se uma das duas perguntas for verdadeira, aí ele entra. Se não, ele vai seguir. Vou fazer passo a passo aqui para a gente ver. Então, menos 2, de novo. Agora a operação é menos 2. Primeira pergunta, operação é maior que 4? Não, não é maior que 4. Ou, operação é menor que 0? É menor que 0. Ele entra, vai escrever operação inválida e vai parar o programa. Então, próxima validação, a gente conseguiu fazer aqui. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que ele escreva operação inválida e ele volte a perguntar e não pare o programa. Como é que a gente vai fazer isso agora? Então, eu quero que ele, ao invés de vir aqui no pare, que ele venha para esse ponto aqui, para a linha 17. O que o Fábio Araújo estava fazendo? Ele estava voltando lá para o comecinho, para o início. Não precisa disso. Vamos imaginar que a gente está com um programa de 2.000 linhas. E a gente quer só que nesse ponto aqui ele volte 5 casas para trás. 5 linhas para trás. Vocês concordam comigo? Tem alguma sugestão aí, Michel? Sim. Manda. São 3. Aqui é da Isabela Ramos, que ela fala, para ser falso, ela colocou. O Fábio Araújo, ele corrigiu um erro de ortografia. Esse serem correspondente com o e é obrigatório serem os dois verdadeiros, isso que eu quis dizer. E Luciano Aparecido. Professor, realmente, professor, revendo tem que ser ou mesmo. Tem que ser a palavra errada ou. Valeu, isso mesmo. Então, agora a gente está nesse ponto aqui da nossa vida, gente, que a gente precisa fazer com que, se for uma opção inválida, ele volte para cá. Se for 0, ele para o programa. Certo? Como que a gente faria? Claudinho, daquela dúvida que você estava aquela hora, você resolveu, você entendeu? Tirou suas dúvidas? Geiso, duas mensagens. Mano. A Isabela... Não, agora são 3. Muito interessante... Ixi. São 4 agora. Muito interessante ver na prática os operadores lógicos funcionando. Realmente, não pode ser a palavra reservada e sim a palavra reservada ou. Para Deus parabéns para a Isabela Ramos e a Adriana. E o Claudinho entendeu e disse muito obrigado. Firmeza, Claudinho, é nóis, irmão. Então, alguém deu alguma sugestão? Aquela hora, como é que a gente estava tentando fazer para validar a entrada aqui? Eu escrevi um faça, e aí ele vai pegar, eu vou pegar isso tudo aqui e colocar dentro do faça. Certo? Foi isso que eu estava fazendo naquela hora. Só que eu coloquei aqui no enquanto uma verificação, que era essa bendita verificação aqui, né? Uma pergunta. Se eu colocar operação maior que 4 ou operação menor que 0, ele vai continuar fazendo aqui. Ou seja, se a resposta dessa pergunta aqui, de uma dessas duas perguntas, for verdadeiro,
ele continua aqui no looping. Se for falsa nas duas, ele sai. Eu até posso fazer o seguinte. Eu posso pegar e colocar essa pergunta agora. Eu não preciso mais colocar essa pergunta aqui fora. Eu consigo até colocar essa pergunta aqui dentro, ó. Vou tirar esse pare, porque senão ele sai do loop. Concordam que a mesma verificação que está no se está aqui? Né? O que vocês acham, pessoal? É isso mesmo? Tá certinho? Algum comentário aí, Michel? Sim, são dois, mas na verdade são mais agradecimentos, porque a Adriana Santos fala assim: parabéns para você, Fábio Araújo, por disponibilizar o programa para a gente aprender com os professores. Aí o Fábio Araújo fala: vamos que vamos. O Daniel Roque, ele pediu para o Fábio, falou assim: Fábio Araújo, parabéns. Depois poderia enviar o programa no grupo para fazer o de para com o meu, fazer comparação com o dele. Daniel Roque, valeu, vou compartilhar lá no grupo. Só esse. Bom, vamos lá, eu vou executar passo a passo aqui para a gente ir acompanhando. Então, operação tá 1. Ih, apertei demais. Aqui, foi. E aí, agora ele montou o menu e está pedindo um número para a gente. Eu vou colocar, então, 6. Ele vai escrever operação inválida para mim, operação inválida, e eu espero que ele volte lá para cima. Já voltou. Montou um novo menu. Certo? Está pedindo o número da operação de novo. Vou colocar 3. Agora ele segue. Espera. Seguiu. Operação é 0? Não. E foi. Se eu coloco, então, operação 0, agora vai direto. Se eu coloco operação 0, tchau. Ele encerra o programa. Sim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, para a gente conseguir ver melhor, eu vou colocar aquele limpa. Então, ele primeiro limpa, vai escrever operação inválida, e aí vai montar o menu. Então, se eu colocar 6, aqui em cima, ó lá, operação inválida. Vou até subir um pouquinho. Operação inválida. E aí ele vai perguntar de novo. 0. Saiu do programa. Ah, que bonito. Era essa a validação que eu estava querendo fazer. Sim. O que mais que a gente precisa fazer no programa? Só um comentário que a Isabela fez, que eu nunca pensei na vida em fazer isso, mas agora ela colocou assim: verdade, Adriana Santos, parabéns mesmo, aprendemos muito assim, achei muito Boa. legal. Professores, de sugestão, podia continuar sempre olhando os códigos dos alunos nas aulas ao vivo? Eu gostei da ideia. Eu gostei da ideia. Vamos fazer isso sim. Vamos fazer isso sim. Eu nunca tinha pensado nisso. Vamos fazer isso sim. Eu acho que era esse o desafio, né, na nossa calculadora. Tem mais algum ajuste que vocês sugerem? Não. Não? Recado, antes de eu passar o recado. O Daniel Roque agradeceu o Fábio Araújo por compartilhar o arquivo. A Isabela, estamos junto. Arquivo, ele falou que o arquivo. Fábio Araújo falou que o arquivo está compartilhado, pessoal. E o Fábio Araújo escreveu: gostei, Isabela Ramos, gostei muito dessa sugestão. Então, também gostei muito. Nos próximos, a gente vai receber muitos os. Sim, vai ser legal. Vai ser bem legal. Bom, gente, eu acho que era isso a nossa aula de hoje. Aí, mais tarde, eu vou mandar um próximo desafio na lista de presença. Hoje a gente vai mandar, sim. E aí, se vocês tiverem dúvida, por favor, mandem perguntas para a gente, tá? Vocês querem... Aí, vale até... Vamos fazer o seguinte.
Vamos ver quantas pessoas estão online. Vocês acham que a gente manda um novo desafio ou vocês querem tentar fazer a calculadora 2.0 de novo? Que a gente coloca na lista de presença de hoje a calculadora 2.0. O que você acha, Michel? Peraí, vou ver aqui que o pessoal está respondendo. Coloquem 1 para sim e 2 para não, que aí fica mais rápido de preencher. Então, vamos uns recados pequenininhos aqui. O Claudinho colocou, grande Isabela, manja dos Paranauê, visionária. Sim, mandaremos mesmo. O Fábio Araújo falou, aula maravilhosa. O Claudinho falou, ops, hoje. A Isabela Ramos, ela riu, que é bom que gostaram. Eu aprendo mais quando eu erro. Aí o Claudinho... por isso que eu falo, é errando que se aprende. Vamos lá. O Claudinho colocou número 1. A Adriana Santos colocou número 1. Fábio Araújo colocou número 1. Robson Luiz colocou número 1. Já temos 4 votos número 1. Massa. Por enquanto são só esses 4 que votaram. Claudinho, se você quiser, pode tirar minha tela já, viu, cara? Massa, valeu, Claudinho. Então tá, Claudinho, já fica até... Que negócio é esse de calculadora 2.0? Ô, Daires, então, o que a gente estava fazendo hoje é um aprimoramento daquele programa da calculadora, sabe? E aí, assim, a gente fala calculadora 2.0 porque a gente está colocando uma nova versão no ar da nossa calculadora. Mas, assim, é esse exercício que nós fizemos hoje, de aprimorar a calculadora, tá? Então, eu vou colocar na lista de presença, o desafio vai ser a gente aprimorar o programa de calculadora, tá? Temos agora 5 votos. 6 votos a favor de repetir o exercício da calculadora, do aprimoramento da calculadora. Sim. Beleza, então, gente. Então vai ser o exercício da gente aprimorar a calculadora, da nova versão da calculadora. Beleza? Você está satisfeito, Michel? Sim. Então, beleza. Mas na verdade, quem está mais satisfeito é o nosso patrocinador Lojas Arapuã. É ela que está mais... Eu só vou comentar uma coisa que eu fazia na faculdade, é que quando eu terceirizava a aula do professor, quando tinha que dar aula no lugar dele, aí eu falava, gente, eu quero dizer que essa aula foi patrocinada pelos perfumes Hugo Boss, essas coisas, então eu sempre colocava um patrocinador. Legal, gente. Então é isso, Claudinho, por favor, encerre a nossa transmissão, porque por hoje, só amanhã, galera. Valeu. Tchau, tchau.